clássico proibido está muito longe dos holofotes e tampouco envolve times conhecidos do grande público. Hoje vamos invadir o quintal do vizinho para curtir o litoral argentino e te contar o porquê o clássico marplatense não é disputado há quase 25 anos. Saindo de Buenos Aires até Mar del Plata, percorremos cerca de 400 km ao sudoeste para chegar no litoral argentino. La Feliz é o destino escolhido por muitos argentinos para passar as férias, principalmente no verão, quando a cidade triplica o seu número de pessoas. Quem tem um pouco mais, prefere as praias do Brasil e do Uruguai, mas não pela infraestrutura, pois a cidade não deixa a desejar com uma grande oferta de hotéis e diversos passeios como museus e exposições, além de uma vida noturna bem animada. Mas sim pela temperatura. Com uma faixa de areia muito tímida e água do mar em temperaturas congelantes, o litoral não é tão atrativo para quem busca um banho de mar. Neste balneário fica o estádio José Maria Minella, construído a partir de 1976 em preparação para a Copa do Mundo de 78. Tem capacidade para 35.354 espectadores e recebeu 3 jogos da seleção brasileira naquele Mundial. Também foi sede dos Jogos Pan-Americanos de 95. Outro atrativo de La Feliz é o tradicional Torneio de Verão, uma disputa amistosa que reúne os chamados 5 grandes do futebol argentino e mais alguns convidados, trazendo ainda mais turistas para a cidade no período do torneio. Entre tantos Boca e River, Racing e Independiente que são disputados na cidade, o verdadeiro duelo local não acontece há muito tempo. E para entender os motivos que levaram a isto, temos que conhecer os protagonistas. O início do clube data de outubro de 1911, quando a Sociedade Nacional de Obras Públicas de Paris trabalhava na construção do porto. Durante os intervalos de trabalho, os proprietários se reuniam na confeitaria El Recreio, localizada no cruzamento entre o que é hoje conhecido como a Rua 12 de Outubro e a Avenida de los Trabajadores. E numa conversa, decidiram criar um time de futebol. O nome do time foi formado pelas 2 primeiras letras dos sobrenomes dos proprietários e engenheiros da construtora do porto: Aliá, Dufó, Ciliá e Virió. E assim foi formado o Aldosivi. O seu rival, o Alvarado, nasce 15 anos depois. No 21 de junho de 1928, alguns meninos da região dos Matadeiros de Mar del Plata, após uma partida de futebol, se encontraram na porta de um bar chamado Puente Alvarado. Situado no cruzamento das ruas San Juan e Alvarado, tinha o desejo de criar um time de futebol. Então nasceu o Alvarado, em homenagem ao bar e também à rua onde se encontravam para falar do esporte. Bom, da parte dos tiburones não é clássico, pois repetem continuamente que seu clássico histórico é o Talleres, outro clube criado no porto de Mar del Plata e atualmente disputa a Liga Marplatense. Mas a verdade é que essa rivalidade se diluiu ao longo dos anos, e com o crescimento do Aldosivi praticamente desapareceu.
O grande perseguidor do Tiburão na cidade passou a ser o Alvarado, que alimenta a rivalidade além das quatro linhas, pois o Torito, apelido empregado ao clube que nasceu no bairro de Mataderos de Mar del Plata, similar ao Nueva Chicago que falamos aqui no último vídeo, provoca o seu rival chamando de gringo, dizendo que o Alvarado sim é um clube formado por argentinos, em referência à fundação francesa do clube portuário. O ódio era tanto que os torcedores do Alvarado chegaram a reforçar a torcida do Deportivo Norte, outro clube da cidade, em uma partida contra o Adolcive. Entre 1988 e 1997, essa rusga se acentuou com muitas disputas e partidas inesquecíveis. O Alvarado venceu a única final disputada no Clássico. Em 7 de outubro de 1990, em São Martín, eles se enfrentaram na definição do octagonal. O Adolcive havia vencido a partida de ida por 3-2. Na revanche, o Alvarado venceu por 1-0 e forçou um jogo extra. No terceiro encontro, acabou sem vencedor e a decisão foi para os pênaltis. Alvarado venceu por 5-4 e conquistou seu segundo título da Liga de Mar del Plata. Outra partida que é frequentemente lembrada deste duelo, não somente no imaginário do torcedor, mas também em canções, em grafites pela cidade, é o histórico 13-0 do Adolcive sobre o seu rival. O enredo que explica essa goleada vexatória quando a Adolcive teve seus gols gritados pela torcida rival foi bem descrito na canção da Barra Brava La Pesada. Essa partida foi realizada em 1994 e o Alvarado colocou um time de meninos de 16 a 17 anos para jogar. Baseado no regulamento, uma goleada do Adolcive daria o título direto para os do Porto. E com isso, o River Plate de Mar del Plata, principal perseguidor do Tiburão, teria que disputar uma partida direta contra o Alvarado para ver quem ficaria com a segunda vaga do torneio do interior, pois ambos ficaram em segundo lugar no certame local e havia 2 vagas para o torneio do interior. O plano deu certo, o Torito venceu o River Marplatense e conseguiu ficar com a vaga, mas essa mancha na história não se apaga nunca mais. Os anos 90 foi uma verdadeira guerra em Mar del Plata, culminando no incidente que interrompeu o clássico com apenas 30 minutos de partida. O último encontro entre Tiburones e Toritos foi num domingo, 10 de agosto de 1997, no estádio do River Plate de Mar del Plata, a poucos metros do bairro Centenário, onde fica a sede social do Alvarado. Clássico para um público de 1.200 espectadores, em partida válida pela 12ª rodada da Liga Marplatense. Para um público tão irrisório, foram convocados 70 policiais e 8 viaturas para fazer a segurança. Mas o que eles não esperavam era um clima tão quente no estádio. Uma resposta de uma década inteira de provocação e muita briga. A confusão começa quando um torcedor do Alvarado agride um policial. E o que se vê depois são bombas de gás lacrimogêneo, correria intensa pelas ruas e um muro do estádio derrubado. O conjunto verde e amarija correu para o vestiário, enquanto os locais queriam que a partida continuasse, pois veja só, o Alvarado precisava apenas de 1 ponto para ser campeão. O juiz não viu alternativa a não ser encerrar o jogo aos 30 minutos do primeiro tempo. Então, a confusão saiu do estádio e ganhou as ruas, com torcedores se enfrentando pela cidade e deixando a população assustada e a segurança completamente desnorteada. Esse foi o derradeiro Adolcive e Alvarado na história, com apenas 1/3 de partida disputado. O desfecho dessa partida acabou no Tribunal Disciplinar, que declarou Alvarado como vencedor, pois seu rival não quis voltar a campo. Em seguida, a Liga Marplatense os colocou em diferentes grupos nos torneios do interior, para que não se cruzassem novamente.
Um novo capítulo dessa história foi escrito em 2011, e este é o acontecimento que de fato dá nome para este vídeo. Naquela temporada, a AFA queria reorganizar a Copa Argentina e consultou os principais responsáveis pela segurança nos principais centros de futebol do país para a realização dos clássicos. Recebeu o sinal positivo em Rosário para realizar News e Central. Da capital federal também veio um ok para um Boca Juniors e River Plate. E na cidade planejada, tudo sob controle para o Rinásia e Estudiantes de La Plata. Mas em Mar del Plata não foi bem assim. A segurança do balneário negou o pedido, disse que não seria possível organizar um Aldosivi e Alvarado em qualquer hipótese e que seria impossível prever o que poderia acontecer neste jogo. A promessa de caos e violência fez com que qualquer jogo fosse evitado. O clima tenso, principalmente na internet, onde os ânimos esquentam com certa frequência e mesmo sem partidas, alguns conflitos foram registrados. Até mesmo a possibilidade de um amistoso entre veteranos de ambas as equipes com o intuito de arrecadar dinheiro para um hospital teve que ser deixado de lado, tal era o cenário de guerra que começava a surgir nas redes sociais. Atualmente, quase 25 anos sem disputar uma partida, as equipes estão mais próximas do que nunca, mas não há possibilidade de enfrentamento tão cedo. O Aldosivi figura na posição 21 entre 26 na tábua de promédios, e mesmo que faça uma campanha desastrosa, não seria rebaixado, pois a AFA decretou que nesta temporada não teremos rebaixamento por conta dos danos causados pela Covid-19. O Alvarado é um dos 35 times que disputam a B Nacional e vai brigar por uma de 2 vagas para a primeira divisão. E esta é a única possibilidade de ver este clássico acontecer ainda na próxima temporada. Em relação à história, Aldosivi e Alvarado se enfrentaram 76 vezes. El Torito obteve 31 vitórias, enquanto o Tiburon ficou com 22. O restante foram 23 empates. Não deixa de ser icônico que a cidade que é chamada de La Feliz e recebe milhões de argentinos todos os anos e os principais clássicos do país não possa realizar o seu modesto enfrentamento local. Um duelo tão incomparável que fica difícil mensurar os danos. O curioso é que muitos desses envolvidos em ameaças na internet sequer eram nascidos quando os times se enfrentaram pela última vez. Bom, este foi mais um vídeo do Quintal do Vizinho, e se você gostou dessa história, deixe o seu gostei e inscreva-se no canal, pois tem muito quintal pra gente invadir ainda. Estamos diariamente no Twitter, no @quintal_vizinho, sempre falando de cultura latina. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se curtem boas histórias e até mais!